Constituição Federal de 1988. Título 6. Da Tributação e do Orçamento. Capítulo 1. Do Sistema Tributário Nacional. Seção 1. Dos Princípios Gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1. Impostos. Inciso 2. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 146. Cabe à Lei Complementar Federal. Inciso 1. Dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Inciso 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: alínea A. Definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Alínea B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Alínea C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Alínea D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, 2 ICMS, das contribuições previstas no artigo 195, 1 Seguridade Social e parágrafos 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239 PI Seguro-Desemprego. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3d também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, Simples Nacional, observado que: inciso 1. Será opcional para o contribuinte. Inciso 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Inciso 3. O recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança, capacidade tributária, poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Artigo 146. A Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Empréstimo compulsório. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Não observa a anterioridade anual. Inciso 2.
no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 153-b. Anterioridade anual. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Contribuições. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, CIDs, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, 3, e 150, 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, inciso 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, inciso 2, incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, inciso 3, poderão ter alíquotas, alínea A, ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro, alínea B, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica, na forma da lei. Parágrafo 4º. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Artigo 149. Aos municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, COSIP, observado o disposto no artigo 150, 1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, COSIP, na fatura de consumo de energia elétrica. Seção 2. Das limitações do poder de tributar. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, igual princípio da legalidade. Inciso 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Igual princípio da isonomia. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3. Cobrar tributos. Alínea A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Igual princípio da irretroatividade. Alínea B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Igual princípio da anterioridade anual. Alínea C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Igual princípio da anterioridade. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Igual princípio do não confisco. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Igual liberdade de locomoção.
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6. Instituir impostos sobre: alínea A. Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. Igual imunidade recíproca. Alínea B. Templos de qualquer culto. Igual imunidade das entidades religiosas. Alínea C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Igual imunidade dos partidos políticos. Alínea D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Igual imunidade cultural. Exceções aos princípios acima citados. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3, b, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, 1, 153, 1, 2, 4 e 5, e 154, 2. E a vedação do inciso 3, c, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, 1, 153, 1, 2, 3 e 5. E 154, 2, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, 3, e 156, 1. São exceções ao princípio da legalidade e anterioridade, anual e noventena. Imposto de importação, exportação, operações de crédito. São exceções ao princípio anterioridade, anual e noventena. Os empréstimos compulsórios decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, e o imposto extraordinário de guerra externa. São exceções ao princípio da anterioridade mitigada, ou noventena, imposto de renda, e a fixação da base de cálculo do IPVA-IPTU. São exceções ao princípio da legalidade e anterioridade, anual. Imposto sobre produtos industrializados e a redução/restabelecimento das alíquotas do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6. Imunidade recíproca é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6. Imunidade recíproca, e do parágrafo anterior. Imunidade de autarquias e fundações, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 6, alíneas B e C. Imunidade das entidades religiosas e partidos políticos. Compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2, 12, g. mediante convênios, no caso do ICMS. Parágrafo 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 151. É vedado à União. Inciso 1.
Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Princípio da uniformidade geográfica. É vedado à União. Inciso 2. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. É vedado à União. Inciso 3. Instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, igual isenção heterônoma. Artigo 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino,